E você, o que sabe sobre hipnose? Hipnose é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu vejo que, assim como eu, uma época, tem muitas crenças atrapalhando essa técnica maravilhosa que tanto pode ajudar a sociedade. Então, eu sou Cláudio Santos, sou fisioterapeuta, hipnólogo, e dentro desse processo é uma coisa, uma viagem muito linda. E possivelmente você já foi hipnotizado várias vezes e já deve ter hipnotizado muitas pessoas também. Fica aí até o final que a gente vai explicar certinho como funciona todo esse processo de hipnose. Então, o que é hipnose? Hipnose é um estado de consciência com atenção focada, reduzindo a consciência periférica através da indução ao transe. A frequência das ondas cerebrais diminui, causando um efeito similar ao sono e um estado de relaxamento que antecede o sono fisiológico. Resumidamente, a hipnose, você tem um mundo aqui, onde você está vendo todos os fatos à sua volta, todos os seus pensamentos. O que a hipnose faz é direcionar você para um foco, para aquilo que realmente você precisa olhar. E quando ele faz isso, ele começa a desativar algumas áreas específicas do seu cérebro, para quê? Para você também focar no que você precisa e automaticamente você começa a gastar menos energia, porque você está direcionando a energia para o que realmente é necessário. E quando isso acontece, pode ser que você entre em uma onda de frequência baixa, que é próxima ao sono. Aqui nós podemos falar de onda alfa e teta, tá? Entre essas duas, nessa faixa que vai estar ajudando. Só estou falando um pouco da linguagem científica para as pessoas verem que a hipnose também tem uma base, um estudo por trás do que acontece com o cérebro dentro desse relaxamento e dessa onda de frequência baixa. Então, a hipnose, ela tem por objetivo, tá? Auxiliar no processo de ressignificação de sensações, empoderamento e uso de auto-hipnose para auxiliar em qualquer processo. Auto-hipnose, Cláudio? Como assim? Pois é, todo mundo acha que quem põe uma pessoa, né, em transe, né, que faz a hipnose, é que leva o outro a isso. Nós somos apenas condutores. A hipnose, ela na verdade, ela funciona como uma auto-hipnose. Nós somos apenas sugestão. Nós vamos falar ainda de sugestão e pós-sugestão no final do vídeo. Então, dentro desse processo de sugestão, eu vou dizendo, conduzindo você dentro de um processo, e aí automaticamente eu consigo levar você a esse processo de transe. E isso faz com que você muitas vezes se sinta empoderado no sentido de se sentir bem. Esse é o empoderamento. Essa é a sensação que vai ser ressignificada. Aquela que antes não deixava você ir, agora vai ter um empoderamento dentro disso. E você vai poder muitas vezes usar dessa técnica para você mesmo conseguir conduzir esse processo de uma forma positiva. Nós usamos muitas vezes âncoras nas pessoas para deixar instalado informações onde o cérebro sempre se conecta e usa. Por exemplo, você coloca a mão no fogo? Não, por quê? Porque você sabe que queima, não é? Então, todas as vezes que você coloca a mão em uma superfície que está quente, você tem o reflexo de tirar. Isso é um efeito, tá, hipnótico rápido, que você faz uma defesa do seu organismo, ok? Imediatamente você faz um transe, você põe a mão na superfície quente e fica, aqui está quente, olha o passarinho passando, o ar-condicionado, porque tem uma fruta. Não, o efeito do transe é você direcionar o que você quer, ser preciso naquela informação e tirar rápido. Cláudio, mas você não falou que transe diminui a onda de frequência? Sim, eu só estou dando um exemplo de como funcionam as âncoras. Então, o que é uma... Pessoas que acham que isso daqui representa o casamento. Isso aqui é uma âncora. Isso aqui só lembra que eu sou casado. Isso aqui é uma aliança, um compromisso que eu fiz com a minha esposa. Mas isso aqui não deixa de ser uma âncora. Então, âncora é tudo que faz você lembrar de um processo. E quanto mais rápido isso fizer sentido para o seu cérebro, melhor é. Por exemplo, você sabia, tem uma palavra dentro da fisioterapia que chama propriocepção. Você sabia que o seu cérebro processa quando você vai subir um degrau, ele sabe a distância que você está do degrau e a altura desse degrau, ou você fica pensando, eu preciso dar um passo maior, mais alto, mais baixo.
O cérebro faz isso de forma inconsciente e rápida, tá? Porque ele já tem essa propriocepção. A âncora faz isso. É você olhar para uma informação e já despertar a informação. E é lógico que nós vamos sempre trabalhar baseado em âncoras positivas, tá? Como que funciona a hipnose? Durante a hipnose, o indivíduo hipnotizado fica mais receptivo a sugestões, já falei para vocês de sugestões, diretas ou indiretas. Ou seja, eu posso falar ou eu posso pedir para a pessoa pensar no processo. E tem acesso direto ao inconsciente. Você sabia que o inconsciente, ele é que governa a maior parte da sua vida? Ou você acha que o seu cérebro tem condição consciente de ficar pensando nos batimentos cardíacos, no sistema arterial, venoso, no sistema pulmonar e nas trocas que precisam ser feitas, no intestino, no processo de absorção, reabsorção e eliminação? Enfim, nós somos um sistema inteligente governado pelo nosso sistema inconsciente. E lá estão as respostas para a solução dos problemas apresentados e todas informações relevantes na vida do cliente. Então, a hipnose, muitas vezes, nós vamos estar levando essa pessoa para um sistema inconsciente. Por que muitas vezes? Porque tem pessoas que teimam em ficar no consciente. Tem pessoas que ficam muito no raso. E é preciso aprofundar, permitir que o cérebro faça essa imersão e busque o que está atrapalhando ele dentro desse processo, tá? E aí você pode dizer para a pessoa, imagine, se permita, o que seria, que poderia representar, se você tem uma dor, qual seria essa dor, que tamanho que ela teria, qual objeto se assemelha, cor, forma. Então, tudo isso dentro da hipnose é muito importante entendermos para a gente poder conduzir um sistema de hipnose, um sistema de transe. Quais são os benefícios da hipnose? A hipnose tem vários benefícios. Melhora na forma de comunicar. Por quê? Porque você vai ser mais direto ao ponto, você não fica dando volta, porque você já conectou a informação. Ganho de poder pessoal, porque você vai conseguir, de certa forma, se sentir melhor, porque aquele processo anterior já não te atrapalha mais. Olha que interessante isso. As pessoas não param para pensar nisso. Agora, é importante a gente frisar uma coisa. Uma pessoa não entra em transe se ela não quiser. Lembra que eu falei da auto-hipnose? É você que entra no transe. Eu, durante muito tempo, eu bloqueava o transe. Eu não queria que as pessoas me colocassem em transe. E isso só fez com que eu atrapalhasse o processo que eu estava vivendo. Agilidade no auxílio da resolução e cura das pessoas. Por quê? Porque vai direto no inconsciente. E aí o inconsciente vai produzir sem o quê? Aqueles parâmetros que ficam atrapalhando a gente, os fatores críticos que atrapalham as pessoas. Então faz com que você consiga focar no desejável e não naquilo que você não quer, e sim no que você quer. Anulação dos fatores críticos do consciente, foi isso que eu acabei de dizer para vocês. A gente então olha para o foco e a gente acaba deixando de lado esses fatores críticos que muitas vezes nos atrapalham. Eu não quero ir mais naquele restaurante porque eu fui mal atendido. Poxa, mas às vezes o garçom já foi até embora, já foi dispensado. Eu não quero ir naquele lugar porque eu vi um acidente feio, mas o acidente já aconteceu, já passou. Eu não quero andar de avião porque eu tenho medo de cair, mas você já caiu dentro de um avião, você viu o avião cair, mas quantos aviões caem por época, vamos dizer assim? Então, esses fatores críticos, muitas vezes, a gente consegue eliminar, porque você direciona o que a pessoa precisa realmente. Acesso direto ao inconsciente, lembrando então que o inconsciente ele governa a sua vida, e a gente, tirando os fatores críticos, você mergulha através do subconsciente nesse cérebro inconsciente. E aí ele está direto conectado com aquilo que o seu corpo está travando e impossibilitando de funcionar. Mudança rápida de comportamento é impressionante como a hipnose consegue fazer isso, porque é um processo realmente muito rápido que muda o comportamento das pessoas. Existem várias técnicas que fazem isso, eu preciso ressaltar, não estou endeusando também aqui a hipnose como se fosse a melhor do mundo, mas é uma técnica incrível para melhorar o comportamento e de forma rápida. Alívio de dor. A hipnose, ela consegue, eu vou usar uma palavra ruim, tá? Eu vou usar a palavra enganar o cérebro.
Porque o cérebro, ele tem uma dor, porque ele tem uma conexão. Mas a hipnose consegue usar uma outra conexão e muitas vezes a dor vai embora. Lógico, você precisa ter prudência para saber disso. Por quê? Porque tem dores que são positivas e você tirar vai fazer você prejudicar o organismo. Como assim, Cláudio? Vou exagerar, tá? Imagina que você pisou num caco de vidro e está doendo o teu pé. E agora você vai fazer um processo hipnótico para tirar a dor disso. E você sumiu sua dor. Vai ser bom para o seu pé continuar andando e pisando no caco de vidro? A gente tem que pensar, a gente tem que saber que tem processos corporais que são sérios e a gente não deve brincar com isso. Despertar vontades e mudança em nível mais profundo. Tem muitas pessoas que têm vontade de provar algumas coisas e não têm coragem, porque o consciente, aquele fator crítico, né, atrapalha. Então, aqui é que auxilia naquela resolução do que a gente precisa. Os benefícios da hipnose são gigantes e você pode usar ela de várias e várias formas. Existem dois tipos de hipnose. Tem a hipnose clássica, que a gente usa normalmente em consultório, ok? Para poder trabalhar uma pessoa de uma maneira mais direta, mais conectada, tá? E existe a hipnose ericksoniana, que a gente conta história para as pessoas. Opa, peraí, Cláudio, não entendi. Então vamos lá, fiz aqui uma breve explicação do que é a clássica e do que é a ericksoniana. Hipnose clássica trabalha com sugestão direta, em transe profundo, onde o cliente tem um lado crítico totalmente inoperante, mas mantendo sempre o seu instinto de autopreservação. Então, a hipnose clínica é aquela que a gente usa, a pessoa olhar para cima, para a pessoa poder desligar, tá? Tem todo um processo a ser feito para isso. Mas lembra, por mais que você entre num transe profundo, você entra num processo de hipnose, você sempre vai manter o seu instinto de autopreservação. Nunca vai acontecer algo que você não queira. Você sai do transe a hora que você quiser. Hipnose ericksoniana trabalha com sugestões indiretas e interpretativas em transe médio, onde o inconsciente fará a interpretação necessária do que for falado ou trará a resposta para a solução do problema apresentado. Aqui é onde todo mundo já hipnotizou, já foi hipnotizado. Olha só, sugestões indiretas interpretativas. Quando você vai na escola, o professor diz para você, porque naquela época, aquele rei... Olha só, está dando uma sugestão, tá? Para você ancorar. E aí você já sabe o que é um rei e você começa a montar a sua história. Quando o professor diz que uma palavra tem que ser colocada depois da outra, nas regras de português, por exemplo, isso é um transe. Isso é uma sugestão hipnótica. Quando eu digo para você, se imagine andando agora por uma estrada onde você se sente em paz. Isso é uma sugestão hipnótica. Quantas vezes na igreja já aconteceu isso? Quantas vezes uma pessoa usa para você a palavra imagine, ou você assistiu um filme e você esteve naquele lugar do filme? Leu um livro? Tudo isso é transe. A partir do momento que você desconectou e você voltou, você entrou em transe. Você está dirigindo a sua bicicleta, ou andando, ou dirigindo um carro mesmo, e de repente você fala, nossa, como é que eu cheguei até aqui? Você nem prestou atenção no processo, porque você estava em transe. Então, muitas vezes, quando você vai contar uma história para uma pessoa, ela te leva a um transe, porque ela começa a falar, e se você prestar atenção e conectar exatamente o que ela está falando, você entrou em transe. Então, se você conseguir conduzir isso de forma profissional, de forma ética, com muito respeito e muito amor, é muito importante isso. A hipnose, ela é uma ferramenta maravilhosa. Então, dentro desse processo, nós podemos usar a hipnose, sim, no ensino. Os pais podem usar isso com os filhos. Tudo de maneira a somar a informação. Sabe o que é uma âncora de hipnose, por exemplo, de uma criança? Quando a mãe passa a mão na cabeça da criança. Fica uma âncora já relacionada a carinho. Talvez você fale, minha mãe nunca fez isso. Pede para outra pessoa passar a mão na sua cabeça. A tendência é que você relaxe. Por quê? Porque isso está ancorado em outros processos que nós trazemos através da embriologia, da genética. Vamos colocar uma palavra mais conhecida para vocês. Então, nesse processo, a sugestão hipnótica, na verdade, ela direciona tudo. Ela é um mundo de sugestão. Tudo nesse mundo é sugestão. Tá?
Nossas próprias ideias não são nossas, são sugestões que admitimos e incorporamos à nossa memória como sendo nossas e passam a ser a nova verdade. E nenhuma hipnose é necessário para aceitarmos essas sugestões. Então, lembra, quando alguém coloca você em transe, muitas vezes você nem precisa estar em transe para aceitar essa sugestão. O transe é um processo que você usa para fixação ou para tirar o fator crítico. Outros agentes externos também produzem efeitos sugestivos sobre nós. Um livro, um acidente, um filme, os acordes de uma música, ou mesmo um gesto positivo ou negativo. A música, ela é totalmente hipnótica. Estou lendo para vocês aqui um processo, tá, gente, de um curso que eu dei. Então, para não esquecer de nenhum detalhe específico, eu fiz um roteirozinho aqui para estar lembrando vocês do que a hipnose pode estar fazendo. Mesmo no estado hipnótico, a sugestão não é tão poderosa. Ela tem limitações positivas, ou seja, quando uma pessoa não quer, ela não vai obedecer o que o hipnólogo, né, está fazendo ali naquele processo. Então, podemos dizer que a sugestão hipnótica é uma ordem obedecida por uma pessoa em estado de sono induzido por alguns segundos, no máximo por alguns minutos. Vocês conseguiram processar aqui? Ninguém põe você em transe, sai, some e volta. Isso foi você que permitiu. Então, todo o processo ele precisa ser de muita responsabilidade. E precisa ser um pacto entre terapeuta e cliente. Porque a hipnose, ela não pode ser usada para persuadir de maneira negativa. Aqui é persuasão positiva para direcionar a pessoa no que ela quer, focando. Nosso consciente é constantemente influenciado pelo subconsciente. Desta forma, podemos programar nosso subconsciente para o sucesso da mesma forma como podemos programá-los para o fracasso. Olha que informação forte. Por isso que você deve procurar um profissional que tenha uma história, que tenha uma boa indicação, que tenha respeito pelo ser humano. E assim são todas as técnicas. Subconsciente é o estado de total relaxamento. Quando as ondas cerebrais caem para nível alfa, abre-se o subconsciente. Então, pessoal, é muito importante você entender o processo, como ele funciona, e automaticamente poder usar isso da melhor forma possível. Para quê? Para você usar no positivo e na forma de respeito. Pós-hipnótico. É como se eu terminasse uma aula e dissesse assim para vocês: após esse momento, vocês vão sair daqui todos mais felizes. Todos vocês vão sair daqui sabendo a matéria. Eu estou sugestionando o seu cérebro que quando terminar um ponto, você vai chegar no outro ponto já positivo. Essas sugestões, quando incutidas no subconsciente da pessoa, vão realizar-se naturalmente sempre que ela fizer uma prova ou sempre que estiver dirigindo. Por exemplo, né, que a gente pode dar o exemplo de uma pessoa, quando ela vai dirigir, eu digo várias coisas para ela no sentido de calma, tá tudo bem, quando você chegar no tal ponto, você só diminui a velocidade. É assim no sinal vermelho. Quando você vê o sinal vermelho, você para, você simplesmente para e sabe que você vai ter que esperar. Quando você está focado, você espera. Quando você está cheio de fator crítico, eu não posso esperar meu horário, isso e aquilo, você não entra em transe. Então, o fundamental é formar a formação da intenção. Quando você quer jogar uma pessoa em transe, você precisa muito bem direcionar essa pessoa. E o importante a gente lembrar sobre o nosso corpo é: se acreditamos que é fácil, será fácil. Se acreditar que é difícil, será difícil. Tudo é motivo, é muito óbvio. Nós é que, infelizmente, não percebemos esse efeito tão simples dos nossos pensamentos. Você pode fazer qualquer sugestão, desde que racional e realizável. Você não vai chegar para uma pessoa, colocar ela em transe e falar: pula da ponte. Por quê? Porque a pessoa não vai entrar em transe só se ela quiser pular da ponte. Isso é o mais importante de hipnose. Ninguém tira a tua roupa, ninguém faz você dar dinheiro se você não estiver predisposto a fazer isso. E aqui no final, eu coloquei uma frase para a gente se lembrar sempre do que a gente quer realmente. Pensamento, eu uso isso em vários tipos de treinamento ou aulas que eu dou, inclusive palestras. Pensamento é energia.
e nenhuma energia se perde na natureza. Ao contrário, transformando-se em outro tipo de energia, a energia que o cérebro consome para pensar, se for canalizada numa única direção, é capaz de produzir verdadeiros milagres em sua vida. Tudo depende exclusivamente da sua vontade de que o milagre aconteça, só depende de você. Então, nenhuma energia se perde na natureza, ao contrário, transforma-se em outro tipo de energia. Por isso aqui, todo o processo depende apenas de você. Então, pessoal, a hipnose ela é uma técnica, né, de transe que leva você a diminuir sua atividade cerebral, tirando os fatores críticos. Ela pode ser usada por vários tipos de profissionais de várias áreas, não é só usada para a área da saúde. Quando eu fui fazer o meu curso, eu até me espantei quando eu li lá para pastores e padres, eu olhei e falei, como assim? Porque, na verdade, você melhora a sua oratória, seu empoderamento e a sua conexão com as pessoas. Você tira os fatores críticos. Existem várias formas de jogar uma pessoa em transe. O que ela pode ser feita? Ela pode trabalhar com fobias, ela pode trabalhar com dores, ela pode trabalhar com vários processos, inclusive, tá? Tem muitas pessoas que conectam a hipnose só à regressão ao passado, mas a hipnose também pode ir para o futuro. Tem uma forma de fazer isso. Mas isso não quer dizer que você está vivendo o futuro ou está vivendo o passado. Quer dizer que você está no presente conectando uma informação. Então, a hipnose é uma técnica séria, os profissionais que usam devem ter um grande respeito, e aí sim você vai ter o resultado que você tanto almeja, ok? Então, gostou do vídeo? Compartilha, se inscreve no canal, lembrando que sempre a gente vai ter conteúdo novo aqui, falando sobre terapias, ou sobre evolução, desenvolvimento comportamental e desenvolvimento humano. Essa é a minha área, eu não trabalho mais só como terapeuta, eu falo que tirar os pacientes, os clientes de um processo é fácil, levá-los a outro processo é mais complexo, e mantê-los dentro de um processo de evolução, aí só depende da pessoa. Então, gostou? Curte o vídeo, tem mais perguntas? Escreve aí para que a gente possa responder e produzir novos conteúdos. Ok, pessoal? Então, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.